Eu decidi aproveitar toda essa polêmica, toda essa confusão a respeito da abertura das Olimpíadas. Primeiro, com essa clara distorção da Santa Ceia, e depois com aquele estranho pedido de desculpa, e vários influencers comentaram também que, não era a Santa Ceia. As Olimpíadas não tinham intenção de ofender ninguém. Aquilo, na verdade, é uma referência a uma outra pintura. É o festim dos deuses. Não tem nada a ver com a Santa Ceia. Tá vendo o que dá não entender a história da arte? Na verdade, o problema não é não entender a história da arte. O problema mesmo é não ter inteligência simbólica e lidar de forma cínica com a história da arte, pois a história da arte não está de forma alguma dissociada da história espiritual humana, da história humana, pois a história humana é uma história espiritual, pois nós somos seres espirituais. Ao longo da história da arte, nós representamos artisticamente exatamente o que estava pulsando dentro da nossa consciência. Nós só expressamos o que é a nossa cosmovisão, e isso por si só já deveria ser um ótimo sinal para você analisar qual é o estado da cultura artística do mundo hoje. Então, qual é o estado da consciência do mundo hoje. Mas então tá, vamos explorar exatamente o que é essa obra do Festim dos Deuses, para você ver que o tema que está sendo representado ali simbolicamente é o mesmo tema da Santa Ceia, só que de cabeça para baixo. E eu vou te mostrar exatamente como a Olimpíadas fez isso deliberadamente e como o objetivo por trás dessa agenda é alcançar você, é transformar você na imagem e semelhança de algo que vai te destruir. Então vamos lá, com vocês, a famigerada pintura do Festim dos Deuses. Vamos dar uma analisada no que a gente está vendo nessa pintura. E de fato, a primeira coisa que você olha aqui, você vê, está tendo uma festa, está tendo um banquete dos deuses. Agora, é de extremo cinismo, de extrema desonestidade intelectual achar que aqui, nessa própria obra, já não existe uma referência à Santa Ceia. Essa obra é de 200 anos depois de Da Vinci pintar a Santa Ceia, 150 por aí. Já é do início do Iluminismo, um movimento que se opunha à Igreja, que tinha a intenção de explicar o mundo apenas através do empiricismo, através da racionalidade e da exclusão dos mistérios, da exclusão da espiritualidade. E é óbvio que um movimento com essa intenção, que a luz da razão seria suficiente para a gente se entender no mundo, iria tentar se opor à Igreja. E como você vai se opor à Igreja? Como você se opõe à Igreja? Como as pessoas se opõem à Igreja no mundo hoje? Com símbolos satânicos, com símbolos luciferianos, com símbolos que estão na margem da história cristã. Você quer se opor à Igreja? Você coloca chifrinho. Pensa no que o Sam Smith está fazendo hoje em dia, por exemplo, do que a Doja Cat está fazendo hoje em dia, por exemplo. Para você questionar uma coisa, você se opor a uma coisa, você tem que apresentar o contrário daquela coisa. Agora, eu não quero dizer que essa obra não é válida, que a gente deveria queimar essa obra. Não é isso que eu estou dizendo mesmo. Eu valorizo a história da arte. Eu vejo isso como algo que faz parte da nossa história e é muito bacana. Então não é esse meu argumento aqui. Mas meu argumento é a gente ter inteligência simbólica para entender o que está acontecendo. Isso é importantíssimo. Então a gente sabe que Dionísio é o deus do vinho, o deus das festas, o deus das orgias, o deus de todos os prazeres. E no centro dessa obra, e aqui tem uma coisa muito interessante, você vê que tem uma figura que tem luz ao redor da cabeça, que até parece com Jesus, mas não é Jesus, é o deus Apolo. E a oposição Apolo e Dionísio é uma espécie de yin-yang na cultura grega. Assim, uma comparação meio grosseira, mas para quem já tem a ideia de yin-yang na cabeça, vai ficar fácil de entender. Apolo é a luz, é a razão, é o logos, é o sol, são as artes, a estética, a beleza. E lembrando que logos é mais um nome para Cristo. Então, Apolo, esse princípio apolíneo tem a ver com a luz, certo? O princípio dionísico tem a ver com a escuridão, com os nossos instintos inferiores, com a nossa animalidade, com as emoções, com a falta de controle, com a bestialidade, com a embriaguez. Então você percebe como esses dois princípios eles se contradizem? E eles vivem numa espécie de dança, porque nós temos essas duas potências dentro de nós. Claro que temos. A questão é, e aqui que é o mais importante da gente compreender, o que as Olimpíadas, o que a abertura fez, foi elevar propositalmente o princípio dionísico. Esse momento ele é genial. O deus Dionísio sendo revelado ao levantar uma cloche, que é um símbolo da culinária francesa. Então, assim, é realmente genial quem compôs toda essa cena. Eu realmente admiro a coerência simbólica. Quem fez isso aqui não fez por acaso, gente. E o deus Dionísio ele é apresentado justamente junto com várias comidas.
né? Você vê que tem várias flores, tem várias frutas. Vamos lembrar do simbolismo do fruto, que vem lá do Gênesis. Para entender isso aqui também, você precisa entender o simbolismo do ato de comer. Qual que é uma das frases mais óbvias sobre o ato de comer que você conhece? Você é aquilo que você come. Você acha que isso vem de onde? Isso vem exatamente de uma tradição espiritual que é antes do cristianismo, que é antes da linguagem escrita. O ser humano entende instintivamente que aquilo que você come se torna parte de você. Você integra aquilo em você e aquilo gera quem você é. Ao revelar o deus Dionísio como uma comida, como um fruto a ser ingerido, quem fez essa cerimônia genialmente colocou Dionísio como a perfeita imagem da Eucaristia. A perfeita imagem contrária, subversiva, invertida, mundo invertido da Eucaristia. E para entender isso, você precisa agora entender o simbolismo da Santa Ceia e de que significa o banquete dos deuses. Banquetear com os deuses é estar em comunhão com os deuses. Pensa bem, quando você vai na casa de alguém e vai ter aquele jantar, quando você come com alguém, com alguma família, com algum amigo, com a sua namorada, você está se unindo àquela pessoa. É uma experiência íntima, é uma experiência de conhecer mais profundamente. Você não come com estranhos. Quando você come com estranhos, ele já não é mais um estranho, você conheceu ele. Você tem uma espécie de um terceiro elemento surge. O outro, mas surge esse terceiro elemento. Essa identidade que salta, essa transformação da própria realidade naquele momento. No mundo grego, existe uma clara separação entre o mundo divino e o mundo humano. E, na verdade, o mundo divino não tinha o menor amor pelos seres humanos. Os seres humanos tinham frequentemente aplacar a ira dos deuses com sacrifícios. Se você ler qualquer obra clássica, isso vai ficar extremamente claro. Desde a Teogonia de Hesíodo, a Ilíada e a Odisseia de Homero, você vai ver claramente que os deuses gregos tinham uma relação de tirania com os seres humanos. Os seres humanos prestavam cultos e sacrifícios aos deuses porque eles temiam os deuses. Porque eles tinham uma relação de escravo com os deuses. Os deuses não amavam os seres humanos. E hoje você vai ver pessoas que têm uma espécie de neopaganismo projetando o amor de Cristo, o amor cristão nos deuses. Mas isso é totalmente anacrônico, isso não tem nenhum sentido, é uma invenção pós-moderna que, ao resistir a Cristo, tenta extrair o amor de Cristo e jogar em outro lugar. E é claro que isso vai ficar confuso, é claro que isso vai gerar só quebra de significado e fragmentação, tanto do indivíduo como da sociedade. A Santa Ceia, portanto, é o divino que vem até nós comungar conosco, compartilhar o seu corpo conosco, para que nós, ao ingerirmos o corpo de Deus, nos tornamos como Deus. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, na medida que isso é possível. E essa frase aqui eu não estou inventando, isso está na patrística. Santo Atanásio de Alexandria diz exatamente isso, que o propósito da encarnação é transformar, é restaurar o ser humano na imagem e semelhança de Deus, pois nós somos um com Deus. Nós não somos Deus, nós não somos maiores que Deus, mas nós participamos hierarquicamente do corpo de Deus. Assim como no seu corpo você tem várias células, e todas elas são você, mas você transcende todas as suas células. Dessa forma, todos nós somos Deus nesse sentido, mas Deus transcende a todos nós, mas nós participamos nele. Então Jesus com a Eucaristia, quando ele diz, comam o meu corpo, é porque quando você come algo, você se transforma naquilo. Você se transforma, você recebe a luz do mundo, você recebe a consciência de Cristo. A consciência crística, como se diz muito no New Age, como eu também aprendi com Yogananda, lá do hinduísmo. E de modo contrário, a gente vê nessa própria imagem, na imagem de cima, né, na Santa Ceia do mundo invertido, que no centro, bem onde está Apolo, que é o princípio da própria razão, na cultura grega e naquele festim dos deuses, até Apolo é substituído ali. Você não precisa nem ir tanto para Cristo se você não quiser. Se você acha, não tem nada a ver com a Santa Ceia, beleza. Só de analisar o festim dos deuses, você vai ver que já existe até mesmo uma quebra de significado da própria mitologia grega. Quando você coloca no centro e com os raios de luz, uma mulher gorda que se identifica como queer. Ou seja, o princípio da razão apolíneo não existe nem mesmo nessa sátira da abertura das Olimpíadas.
pois as Olimpíadas sobre a excelência humana, do potencial atlético, físico, humano, da maestria humana sobre si mesmo, sobre disciplina. Quando você coloca no centro uma mulher gorda, o que você está dizendo ali é: disciplina não importa, automaestria não importa. O que importa é você satisfazer os seus desejos. O que importa é você consumir muito. Porque esse é o simbolismo de excesso de corpo. Excesso de corpo significa, obviamente, que você comeu muito. Aqui a gente pode voltar para a imagem de Dionísio. Quando você compara as duas coisas, o que está no centro, que é a mulher gorda, que se identifica como queer, não por acaso, e Dionísio. A ideia é justamente comer muito disso, perder o controle, não ter automaestria nenhuma, se perder na embriaguez, nas suas próprias vontades, da satisfação dos seus desejos. Esse é o simbolismo, inclusive, de uma pessoa obesa. Ela não teve controle sobre as suas próprias ações. Ela não consegue se conter. Só que, obviamente, isso se espalha do âmbito da comida e passa para todos os outros âmbitos. O âmbito sexual, o âmbito da ganância, o âmbito da ira. É excesso de todas as formas. E é isso que essa cultura, essa religião secular, está elevando no lugar mais alto e substituindo Cristo por esse princípio. Após Dionísio aparecer e fazer aquela cena que eu já descrevi, o que vem depois? Obscuridade. Escuridão. Dionísio é justamente o princípio da escuridão das nossas pulsões inferiores, que se opõe a Apolo, pelo menos na linguagem grega, mas se opõe ainda mais a Cristo, que é muito maior do que Apolo. E, bem, aí já é outro vídeo. Mas o ponto é que isso foi um ritual feito a céu aberto, feito na frente do mundo inteiro, que queria demonstrar uma coisa, que era exatamente como nos tornarmos cada vez mais inconscientes, cada vez mais impulsivos, cada vez mais separados da nossa natureza espiritual. Agora, é claro que Dionísio faz parte como um arquétipo, faz parte da nossa consciência. Não tem como a gente se divorciar do princípio dionísico, pois isso por si só já é irracional. É dionísico querer tentar expulsar o princípio dionísico. Então não é isso que eu estou sugerindo aqui de forma alguma. Não é esse moralismo que a gente deve se afastar dos prazeres e blá, 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 que é o que esse povo que não entende simbolismo e linguagem religiosa vai falar que o religioso ele é moralista. Não tem nada a ver com isso mesmo. Quem está falando isso não entendeu nada. E agora um detalhe, eu vou mostrar como essas imagens aqui corroboram exatamente com o que eu estou falando. O que talvez muitas pessoas não sabem é que nos ritos dionísicos, você acha que tinha o quê? Você acha que essas danças eram tipo uma baladinha de hoje em dia? Você acha que as pessoas iam lá, faziam sexo e é isso aí? Quando existe o ser humano com a sua tendência a exageros, quando o culto ele eleva os próprios exageros, o que acontece não é nada menos do que exagerado. As pessoas nos cultos dionísicos, elas estavam num êxtase tão grande que elas cometiam todo tipo de atrocidades, desde automutilação, ferir ao outro, homicídio, suicídio. Então era um rito estático, mas que levava à destruição e à morte. Você pode pesquisar o que eu estou falando, se não acredita em mim. Galera, perdoa essa interrupção estranha aqui no vídeo, já tudo tá mudado, né? Agora já tá de noite, eu mudei de roupa. Quando eu tava fazendo o upload do vídeo pro YouTube, o YouTube não gostou da minha ideia de apresentar esse próximo segmento para vocês usando o vídeo das próprias Olimpíadas, para mostrar como a dança dionísica, logo após o deus Dionísio aparecer, representa exatamente o êxtase mortal que eu estava me referindo agora há pouco, né, no último segmento. Então, não vai ter como usar vídeo, mas eu vou mostrar através dos próprios frames. Então tá, vamos lá. Então, logo após Dionísio aparecer, a gente entra nesse segmento da obscurité, certo? E aí vem a dança estática. E aqui eu peguei um frame, dá pra ver as pessoas, eles estão dançando numa espécie de transe. Exatamente, a menção é perfeita. É indubitável que eles estão fazendo uma menção aos ritos dionísicos. Agora, a festa fica intensa mesmo na direção do final, porque aqui a gente chega no ápice, no objetivo real dos cultos dionísicos. Se você puder ver o vídeo, se você lembra também, você vai lembrar exatamente do que essa imagem está mostrando. No final, cada um vai se jogando no chão. Aquilo representa exatamente o êxtase mortal, que no final do ritual dionísico, muitas pessoas eram sacrificadas, muitas pessoas suicidavam, muitas pessoas... Era uma carnificina estática. Não à toa o chão está vermelho aí. Então, e é importante lembrar também que quando você cai no chão, vamos pegar no simbolismo do próprio chão. O que é um corpo no chão? Bem, um corpo quando morre, ele morre e cai no chão. E o chão é onde existe quebra de significado, onde existe degeneração de significado.
Então, com tudo isso em mente, do simbolismo dos ritos dionísicos, a gente pode passar para o próximo segmento. Pois o que está na Terra é decomposição. Agora, é claro que a Terra também é potencial. O símbolo ele é sempre dual. Ele sempre vai ter aspectos representando um lado positivo e um lado negativo. Mas no contexto que nos foi apresentado, e como é nos ritos dionísicos, essa fusão com a Terra é se perder em inconsciência. Porque pensa bem, o ser humano como um ser que fica em pé, que tem a cabeça em cima do corpo, é um símbolo da imagem de Deus, de como a razão impera no corpo, nos nossos instintos, nos nossos sentidos. Sem isso, não tem sociedade. Sem isso, a gente volta para um tribalismo, que é o que a cultura woke está fazendo com a cultura de auto-identificação. Ah, eu me identifico como isso, eu me identifico como aquilo. É o corpo mandando na cabeça, e não a cabeça mandando no corpo. É a ideia de que os seus instintos, suas emoções, seus sentimentos, suas pulsões, de alguma forma são mais importantes, e não a clareza, a capacidade de você contemplar coisas mais elevadas. E é por isso que no ritual dionísico então, você tem essa ideia de cair ao chão, de se fundir à terra. Mas não é nesse sentido que a cultura New Age costuma trazer, né, da Terra como essa santidade da Terra, como a Terra como essa inteligência terrestre, essa mãe benevolente, que a Mãe Terra para a cultura New Age mais tem a ver com Virgem Maria do que com a Mãe Terra Gaia dos gregos, porque a Mãe Terra Gaia dos gregos era a pura irracionalidade, era a fonte dos monstros, era a fonte dos terremotos, dos vulcões, daquilo que quer te destruir. Então o princípio dionísico é esse retorno à inconsciência, esse retorno à materialidade. E esse é o propósito da cultura woke, esse é o propósito de confundir a Santa Ceia com o festim dos deuses, pois a cultura woke quer substituir a imagem de Cristo pela imagem de Dionísio. Cultura woke, ou a religião secular, chame como você quiser, essa religião inconsciente que está surgindo, quer te transformar na imagem e semelhança de uma besta. Que nós fiquemos cada vez mais sem a nossa cabeça apontada na direção do céu, e sim cada vez mais inconscientes, cada vez mais presos à materialidade, cada vez mais ignorante dos princípios espirituais elevados, das virtudes conectadas com a luz do mundo, a fonte de todas elas, que nos foi revelada na imagem de Cristo. Cada vez uma vítima mais fácil para narrativas corporativistas e governamentais, globalistas. E é por isso que logo após esse ritual dionísico veio a música do John Lennon, Imagine. Imagine there's no heaven, no hell below us. Exatamente o hino materialista, mas isso vai ser um próximo vídeo. Então, se você está interessado nesses assuntos, de um autoconhecimento que passa por Deus e de um caminho para Deus que passa pelo autoconhecimento, de desenvolver a inteligência simbólica e de explorar essa cultura pop e entender os simbolismos e como tudo isso aplica em você, na sua própria jornada de autoconhecimento, do itinerário da sua mente para Deus. Então, aperta o botão de me seguir, curte esse vídeo e compartilhe esse vídeo também com pessoas que podem estar precisando de ouvir isso, que têm interesse por esses assuntos, que você fortalece esse canal, você fortalece a minha missão aqui. E é isso. Gratidão por assistir até o final, porque o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava que ficaria. Mas é uma honra ter você aqui, é uma honra saber que tem pessoas interessadas em mergulhar com honestidade, com profundidade nesses temas que são muito importantes e, cada um da sua forma, fazer o seu papel na revitalização da nossa cultura. Então é isso, gratidão pela sua presença aqui, alma eterna, e até o próximo vídeo.